Panorama do mercado, a retrospectiva do dia 17 ao dia 21 de agosto. Vamos começar com a cobertura do que aconteceu de mais importante. Como sempre, tem um reel short meu feito para o Instagram, para o YouTube, falando da retrospectiva, um vídeo curtinho, mas aqui eu vou muito mais editorializar. O que nós vimos essa semana é que tivemos um CPI benigno ao longo dos dados divulgados e é uma inflação que está ligeiramente controlada, com um porém que é ainda o aumento da energia que decorre de um petróleo rondando já a casa de $100 o barril Brent, então fica um ponto bastante preocupante. A divulgação da ata também do Federal Open Market Committee mostra que havia muitos membros bastante preocupados com o aumento da inflação, mas ainda assim optaram por, seguir a linha de inércia no que diz respeito ao aumento dos juros, portanto manutenção dos juros onde estavam. E nós tivemos dados importantes de empresas do varejo essa semana que demonstram uma desaceleração bem clara do consumidor. E se nós fizermos as faixas dos consumidores, aquele de baixa renda muito pressionado por energia e alimentos, o de média renda já evitando os gastos discricionários e o de alta renda ainda resiliente, se é que podemos utilizar essa expressão. Então, esses nichos já mostram que naturalmente teremos uma desaceleração econômica, e é por isso que, temos que prestar atenção, porque os dados inflacionários da semana passada se combinam agora com as informações que nós temos de dados micro, né, de varejistas. Então Walmart, Lowe's, Target, as empresas Home Depot, as empresas do varejo tradicional dos Estados Unidos mostrando o que está acontecendo. E claro que o evento da semana foi o anúncio do Scott Bessent de recompra de títulos de 10 e 30 anos, principalmente nos vértices longos, né, que mostra a preocupação do Tesouro com o refinanciamento da dívida e também com o custo de capital das empresas. Então parece que o 5,30 virou um teto do Scott Bessent. Ele tentou fazer esse controle dos vértices, não deu certo, o mercado não comprou a tese e foi muito ruim no final das contas, porque a interpretação que o mercado teve foi de falta de credibilidade no dólar como moeda de reserva e, por consequência, o que disparou? Ouro e Bitcoin. São exatamente os 2 termômetros de debasement, né, da tese de debasement, de, desvalorização do dólar e de perda de credibilidade do dólar, do movimento de desdolarização. Eu tenho vários vídeos no canal do YouTube sobre isso, inclusive vídeos para apoiadores, em que eu falei isso já com 4 semanas de antecedência e graças a Deus eu até consegui agir com antecedência também para pegar o movimento de queda do ouro e a recuperação agora. Nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento, é apenas o compartilhamento das minhas visões e meu papel aqui muito mais como um educador e alguém que tenta passar um pouco dessa visão do que acontece, como os ativos reagem à geopolítica e à política dos estados e, da mesma maneira, como as empresas se comportam em relação ao que o consumidor está sinalizando para elas, né. Então esse é o quebra-cabeça da semana, uma inflação relativamente controlada, que ainda tem um pequeno detalhe, um pequeno porém na parte de energia, que é um elemento volátil, então está fora do núcleo, mas é importante acompanhar, porque pode ter uma difusão desse elemento para outros componentes da inflação, e isso pode acabar preocupando o Federal Reserve, mas de todo modo, esse conjunto de dados, combinando os dados da semana passada, que foram até dia 14 de agosto, com os dados dessa semana, fizeram que a probabilidade de aumento de juros nos Estados Unidos simplesmente despencasse em setembro e fosse descartada. Lembrando que agora o Kevin Warsh não dá mais forward guidance, então é difícil você ler o Fed. O Fed agora é um jogador de pôquer, como foi no passado. No entanto, nós ainda continuamos fazendo conjecturas e cenários aqui, isso é óbvio, e o mercado se posiciona para um juro parado entre 3,5 e 3,75 e os vértices até 2 anos também caíram, já demonstrando que a acomodação dos juros parece pelo menos clara para o encontro de setembro. No entanto, pesa muito, ainda esse imbróglio no Oriente Médio, Estados Unidos não consegue resolver o problema. Os iranianos, ontem eu até assistia a um podcast, The Good Fellows, do Hoover Institute, e eu vi a análise do McMaster e do Neil Ferguson discutindo sobre, os iranianos estarem protelando as negociações, já que tem a percepção de que Trump está pressionado em razão das eleições em novembro para o legislativo. Então, os iranianos estão jogando contra o tempo, eles entendem as fraquezas, de você ser um presidente de um país democrático e, por consequência, jogam o
com o calendário eleitoral norte-americano, em detrimento da condução geopolítica dos Estados Unidos. Então, tudo isso acaba causando uma pressão ao Trump, e eu penso que nós não teremos uma resolução em breve desse conflito. Posso até estar errado, mas eu realmente acredito nessa análise desses grandes professores americanos, e no caso do Neil Ferguson, né, escocês, mas também com nacionalidade americana, que o Irã está jogando com o tempo a seu favor. E isso acaba pressionando. A grande sorte foi que a China diminuiu muito a importação, do petróleo depois que deflagrou o conflito, e é difícil até de entender por que a China agiu dessa maneira, que em tese poderia ter feito o reverso, mas provavelmente decorre de uma demanda doméstica também já muito tímida na China, então talvez uma preocupação de algum dano econômico maior à sua própria economia doméstica. Então, tudo isso é importante entender o que está acontecendo na China, entender o que está acontecendo nos Estados Unidos. A Europa com um crescimento melhor, mas a inflação preocupa, a projeção é de que haja já aumento do BCI, dos juros, que poderíamos chegar, até 3% de juro ao final de 27. Então, existem vários fatores pressionando, né, o euro. Tem questão de gasto com defesa, aumento da defesa, o déficit dos países está aumentando, por consequência, os juros longos desses países também estão aumentando. Então, você tem França, você tem Alemanha, os principais países da zona do euro estão com juros crescentes. Então, o mercado de trabalho ainda apertado, e agora a diminuição de fluxos de imigrantes também pode acabar contribuindo. E a energia é mais cara, muitos países importam energia, então o Reino Unido também está numa situação parecida com essa inflação que tem um potencial de alta, e o Andrew Bailey, governador do Banco da Inglaterra, sinalizando que não pretende subir os juros. Então, tudo isso preocupa a China nessa dualidade entre exportação forte e o mercado doméstico estruturalmente fraco, o mercado imobiliário também. Tivemos a condenação, prisão perpétua do fundador da Evergrande, que foi aquela famosa incorporadora imobiliária que, no final, acabou sendo condenada por fraudes e causou um grande prejuízo no mercado de crédito chinês, e o seu fundador foi condenado à prisão perpétua justamente pelos danos e pela fraude que ocasionou, e era a maior incorporadora da China. Então, o mercado também imobiliário que tem uma crise de confiança nesse momento, e não vemos no horizonte próximo um estímulo monetário por parte dos chineses. Eu acho que seria até mais provável que houvesse um estímulo fiscal para estimular o consumo na China, mas também não, até o momento não vimos nenhuma sinalização dos chineses quanto a isso. Mas me chama a atenção uma matéria do Financial Times agora do final de semana, falando da estratégia chinesa de manter as empresas de tecnologia na bolsa de Xangai, a bolsa continental, e não em Hong Kong, porque o partido chinês deseja manter o controle dessas empresas que estão na vanguarda da tecnologia. Então tivemos a CXMT, a empresa de memória, que até passou em valuation a Tencent, e depois tivemos a Unitree, que é a empresa de inteligência artificial ligada à robótica, ambas listadas na parte continental, e isso mostra também um interesse regulatório de controle das autoridades chinesas sobre essas empresas tecnológicas que atraem muito os investidores internacionais. No entanto, é sempre necessário tomar cuidado. Lembre-se do que já aconteceu num passado recente com medidas regulatórias e estatais que acabaram prejudicando empresas de tecnologia, empresas educacionais, então sempre ficar atento com isso. Japão muito pressionado para subir juros, BOJ extremamente pressionado, só que fez uma engenharia financeira, 230% do PIB aproximadamente em dívida. Se começar a subir juros, as próximas emissões começam a pressionar o governo, mas a Takaishi, que também é a primeira-ministra, tem uma visão de expansão fiscal. Eu acho um cenário catastrófico para o Japão, e é bastante preocupante. Agora nós começamos a ver uma declaração do J.D. Vance de que, olha, realmente essa história de o dólar americano ser reserva de valor no mundo todo, na verdade não é algo muito bom para a gente, não. Então, quando o vice-presidente, um dos sujeitos mais cotados para ser o próximo presidente na disputa pelo Partido Republicano, profere uma declaração dessa, qual vai ser a reação do mercado ao dólar, meu Deus? É óbvio que é ouro para cima, Bitcoin para cima, não dá para acreditar, numa fala dessa do J.D. Vance. Existem várias inconsistências nessa fala. Eu acho que eu vou fazer até um vídeo no YouTube, porque isso para mim demonstra um sinal muito grande sobre, o que esse governo do Trump tá vendo em relação ao dólar. E essa fala do J.D. Vance é um negócio que acende, assim, um sinal, para mim não é nem um sinal vermelho, sabe, é aquele sinal de que fica piscando com uma intensidade absurda na minha cabeça. Então, é uma fala que merece um exame mais cuidadoso. Eu provavelmente vou fazer um vídeo no YouTube sobre isso.
Então fica aqui também esse comentário, depois você procure o trecho em que ele fala isso no discurso, que é um negócio bastante preocupante. Os Estados Unidos, obviamente, quando você é moeda de reserva global, você tem vários benefícios com isso. Você consegue até exportar a inflação para outros países, então não é bem assim, você consegue importar muitos produtos de forma barata, então tem óbvio que tem muitas vantagens. E aí depois um vice-presidente faz uma declaração dessa, eu acho temerário falar isso, mas, isso vai ficar para outro contexto em que eu tenha mais tempo para poder destrinchar esse argumento e refutá-lo e mostrar quais são os desdobramentos numa perspectiva de alocação da carteira. Aqui no Brasil, o pessimismo exagerado com essa saída, né, o JP Morgan colocou uma visão neutra para as ações brasileiras, não foi vender, foi só, assim, diminuir exposição. E aí isso pesa muito, o investidor está tirando dinheiro também, porque o Brasil não está na tese da IA, vem aí o período eleitoral agora, que causa uma volatilidade, sempre foi assim, sempre será assim, é um país emergente, moeda mais volátil, dólar sofre. Agora, quem tem diversificação em moedas diferentes, ativos diferentes, não vai sentir o impacto. O importante é você ter a frieza. Nesses momentos, as oportunidades surgem, tá? Principalmente em empresas de menor capitalização, as small caps. Não estou fazendo nenhuma recomendação de investimento e até por cautela não falarei de nenhum nome no Brasil, mas eu estou olhando já para várias empresas que me interessam. Então, fica aqui esse comentário, não caia na pilha desse pessimismo, saiba separar o ruído do sinal e se você for uma pessoa que tem conhecimento para analisar a empresa, talvez seja a hora de você olhar. Se você não tiver, acho que cabe a você e você já tem interesse nisso, claro, cabe a você se qualificar para isso e vá começando a estudar um pouco, porque você sempre encontra grandes oportunidades. Os grandes investidores do Brasil, todos eles, principalmente os bilionários aí que têm, grande posição no mercado financeiro, todos eles têm um otimismo fora do consenso. Isso você pode ver em todos, tá? Luiz Alves, Bassi, próprio André Esteves, todos eles são pessoas que têm essa visão, Lírio Parisotto, que tem uma visão do otimismo fora do consenso. Então, é importante olhar para as referências e não cair muito na narrativa de que acabou o país e não sei o quê, porque não é bem assim. É claro que você tem que tomar cuidado com o custo de capital, empresa alavancada, tudo isso acaba batendo bastante nas empresas, mas se você fizer um filtro qualitativo, você vai verificar que existem boas oportunidades. Outra coisa também, você às vezes não investe diretamente, mas você investe via fundo. Aí você olha sua cota no ano está negativa, sua cota em 12 meses está negativa. Gente, para mercado de renda variável isso não interessa, não dá para você comparar com cota de renda fixa. Carrega a posição ao longo do tempo e entenda que as empresas têm poder de precificação dos seus produtos, dos seus serviços, se protegem da inflação e ao longo do tempo, havendo uma melhoria de circunstâncias macroeconômicas, o preço vai corrigir automaticamente, os múltiplos vão corrigir automaticamente. Então fica aqui o panorama, o retrospectiva da semana do dia 17 ao dia 21. Desejo a você um excelente final de semana, tudo de bom. Muito obrigado a todos que me mandam mensagem me incentivando a fazer esse podcast. Eu confesso que o podcast talvez seja a minha atividade de produção de conteúdo mais prazerosa, porque sintetiza o meu trabalho, as minhas pesquisas, os meus estudos. E eu adoro fazer isso aqui e espero poder comunicar de uma forma didática e acessível a todos que têm interesse em saber um pouco mais do que está acontecendo. Vamos nessa, dia 26 de agosto, resultado da Nvidia, não vou nem falar, não preciso nem falar que é o principal evento corporativo da semana, e Jackson Hole, o encontro nos Estados Unidos, em Wyoming, e o discurso do Kevin Walsh, é isso que vai dominar a semana que vem, mas isso fica para segunda-feira. Um abraço para você e ótimo final de semana.